Sou casado com a Raquel, essa moça bonita que está em pé aqui. Novamente, estar aqui é um privilégio, a gente poder ser boca de Deus falando, né? Lembrando que sempre, quando a gente se coloca na condição de ouvir e ministrar para outras pessoas, Ele primeiramente fala conosco. Se vocês se lembram, dia 8 de outubro estive aqui, naquela oportunidade nós estávamos refletindo sobre aquilo que o Senhor fez na parábola do samaritano. Ali nós vimos o quanto que Deus trabalhou ali naquela região, o quanto que naquela cidade de Jericó, tudo que aconteceu ali, Deus fez grandemente, né? E hoje nós vamos continuar, né? Vamos continuar nessa reflexão da caminhada por onde, naquele momento, Jesus usou, né, de uma ilustração, de uma parábola, para um caminho que ele passava muitas vezes, né? Durante todo o seu ministério, ele passou algumas vezes ali, numa peregrinação, né? Vindo muitas vezes do norte de Israel, de onde muitas vezes ele fez o ministério, e mais ao sul, quando ele vinha, no momento de peregrinação, ele sempre passava, ele tinha que descer, onde chega do norte ao sul, que era muito baixo, abaixo mesmo do nível do mar, onde era Jericó, para depois, numa transição daquela estrada, ele subir em direção a Jerusalém, que era mais alta. A diferença de Jericó, se você se lembra, eu comentei que é entre 900 a 1000 metros de altitude, um caminho longo, de mais de 20 quilômetros, então é um caminho que muitas vezes as pessoas poderiam ser cometidas de assaltos e coisas que foi lembrado ali naquela parábola que Jesus falou muito conosco, né? Hoje nós vamos continuar naquela região, como Deus utilizou, mas propriamente agora na figura de Jesus, né? Uma ação dele, uma ação que no momento de peregrinação, já queria comentar com os irmãos que nós vamos ler no momento que Jesus está no seu último ano de ministério. Esse texto que nós vamos ler é um pouco antes da sua crucificação, então é a última vez que ele está fazendo essa peregrinação, indo do norte ao sul, descendo, né, das montanhas, vem descendo até depois subir em direção a Israel. Eu vou pedir para os irmãos abrirem comigo em Mateus, no livro de Mateus, que nós vamos entender esse momento, né? Mateus capítulo 20, uma história que creio que é familiar a muitos, capítulo 20 de Mateus, e nós vamos iniciar no versículo 29, tá bom? Mateus 20, 29, começa assim: saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus, e eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Eu vou pedir para os irmãos, nesse momento, fechar seus olhos e vamos fazer uma oração para iniciar aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por esta noite, obrigado pela vida de cada um que está aqui presente, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco, Senhor. Obrigado pelo aquilo que o Senhor fez nesse momento lá em Jericó. E aquilo que o Senhor vai fazer conosco aqui nessa noite, Senhor Jesus. Eu oro que o Senhor esteja falando a Tua mensagem para todos nós, através de mim, apesar de mim, Senhor. Que o Senhor esteja falando aqui, Senhor. Que seja a Tua boca, que seja o Teu Espírito, que seja a Tua palavra que seja ministrada. Em nome de Jesus, amém.
de repente, as coisas mudam, né? A gente está dando, a gente está fazendo as coisas e o cenário muda, né? Muda um pouquinho, né? A gente está andando dia claro, a gente está fazendo as nossas coisas e quando vê, a gente tem uma limitação. Essa limitação pode ser muitas vezes uma progressão que nós vamos perdendo, por exemplo, a nossa visão. Não com uma necessidade de usar óculos, mas algo que nos limita, que a gente não consegue mais fazer literalmente o que a gente conseguia. E essa progressão pode chegar um momento que agora estava tudo mais claro. Nesse momento, talvez o pessoal mais lá do fundo está tendo alguma dificuldade, até se eu pedir para ler algum versículo não vou conseguir ler, a gente perde a nossa capacidade. Vocês imaginam então vocês terem uma escuridão total, vocês estarem vivendo num escuro completo. E é isso que nós vemos nesse texto, pessoas que estavam no caminho porque não tinham mais, principalmente naquele tempo, não tinham mais o que fazer. Praticamente eram sem serventia. E eu quero pedir para que vocês reflitam hoje, que seja uma cegueira física, mas muitas vezes o texto nos mostra que essa cegueira ela não era somente física. Existiam cegueiras ali naquele tempo, e o texto vai mostrar que era uma cegueira espiritual. E isso é para todos nós, porque em algum momento a gente pode daqui a pouco estar enxergando tudo, fazendo tudo, e quando vem o nosso brilho, o brilho de Jesus através de nós, ele vai se apagando. Podem acender as luzes, por favor? Mas a bondade de Deus, como foi lido aqui em Salmos, ela está sempre ao nosso redor. E eu pedi para fazer essa ilustração porque muitas vezes a gente não se dá conta, a gente não percebe como as coisas vão modificando. E é preciso ficar muito claro com essa luz, que se a gente não está com Jesus, se a gente não está em comunhão com Ele, as coisas vão ficando mais complexas, as coisas vão ficando escuras, porque Jesus, Ele é a luz, e sem Ele tudo é treva. Eu vou pedir para os irmãos abrirem Lucas agora, por favor. Nós vamos escutar aquilo que a palavra de Deus quer falar conosco. Nós vamos fazer um estudo na palavra de Deus, e é isso que nós precisamos, porque quando nós nos amarramos em Jesus, cada vez mais e na sua palavra, essa luz, ela é algo natural. Capítulo 18 de Lucas, um pouco mais à frente então, isso, capítulo 18, versículo 35, e chegamos num novo texto, de um novo capítulo de um outro livro, mas a mesma história. Versículo 35. Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Então tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois, então, veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Glórias a Deus. Vocês notaram alguma diferença? Alguma coisinha um pouquinho diferente? Queria perguntar para vocês: quantos cegos? E no outro texto anterior? 2. E agora? Grande ponto de interrogação. Como é que eu vou continuar aqui aquilo que Deus está falando com a gente? Tem uma coisa que está
Não sei, um pouco diferente. Vocês já se depararam com algum texto que levantou um grande ponto de interrogação e agora? Como foi dito aqui até pelo Dinomar, primeira coisa, vamos orar. Vamos falar com Deus, porque Ele pode falar conosco, com nossos questionamentos e tudo aquilo que a gente tem que levar a Ele. Mas a própria Bíblia, ela vai nos explicando, né? E outras coisas que hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, que todas as dúvidas que nós temos, nós precisamos levar a Deus, que Ele vai trazer com clareza para nós, tá? Esse mesmo texto que diz que eram dois e agora um, no outro texto diz que eles estavam saindo, agora outros estão em outro, a versão que dizendo que aconteceu que quando ele se aproximava de Jericó, afinal de contas, eles estavam chegando, eles estavam saindo, estavam se aproximando. Deus quer falar muito conosco hoje, que não importa se Ele está saindo ou se Ele está chegando, Ele está aqui. E nesse momento aqui nessa cidade, o que acontecia? A gente leu a história lá no Antigo Testamento sobre Jericó. Existe a Jericó antiga e existe a Jericó que naquela atualidade existia. E todos que estavam em peregrinação para chegar nessa cidade, eles passavam, nessa nova Jericó, eles passavam pela antiga Jericó e quando eles voltavam, ou seja, iam a Jericó e quando eles voltavam, eles passavam novamente, ou seja, eles passavam na ida e na volta. Os relatos, quando dizem assim, era uma grande multidão, que ele escutava o grande barulho, era muita gente. Então, se era um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, num território mais ou menos de 800 metros, a diferença toda é que, muitas vezes, algo com um pequeno detalhe numa palavra, para muita gente é uma barreira para achar que isso aqui, será que foi real ou alguém inventou, porque não está bem preciso? Será que há discordâncias na Bíblia? Eu quero dizer para vocês que não há nada errado na palavra de Deus. Ela é perfeita. Ele fez com que nós quiséssemos conhecer e nos aprofundássemos cada vez mais naquilo que Ele queria passar para nós. Ou seja, era uma pessoa que estava pedindo esmolas, era uma pessoa que estava ali, né, naquela situação. Só que como qualquer situação, já aconteceu um caso na vida de vocês, que nós estávamos num grupo, só que naquele momento, daqui a pouco o Lindomar falou, a Raquel falou, a Terezinha falou, alguém falou, outros também falaram, só que a gente gravou o que o Lindomar falou. Então, vocês estão entendendo? Que é um relato e não há uma inerância, é assim uma importância dizendo, Jesus, Ele é todo poderoso, Jesus está aqui, porque onde está dois reunidos ou mais, Ele está presente. E é Ele mesmo, o consumador da vida, aquele que criou os céus e a terra, aquele que curou esses cegos, uma multidão de cegos. Para isso nada disso é problema para Ele. Mas muitas vezes por uma vírgula, por uma palavra, por algo que a gente escuta, a gente para. As coisas começam a escurecer e a gente não anda mais. Eu quero dizer para vocês que quando ele ouviu o barulho no versículo 36 e perguntou, gente, ele estava ali mendigando, ele começou a perguntar o que estava acontecendo. Ele não se preocupou se ele ia incomodar alguém, ele começou a questionar o que era aquilo. E tanto ele sabia que isso era uma coisa inapropriada, que olha só, anunciaram-lhe que Jesus o Nazareno estava ali no 37. E ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Só que os que iam na frente, os que iam próximo de Jesus, os que andavam na igreja com Jesus, aqueles que estavam assim com Jesus, aqueles que iam todo o culto com Jesus, aqueles que liam todo dia a Bíblia, aqueles que estavam sempre com Jesus, eles olharam para ele e falaram assim, ó, tu está atrapalhando aqui, a gente está caminhando, a gente tem um propósito, a gente foi em Jericó, a gente está indo para Jerusalém, tu não sabe agora, então dá um tempo aqui, segura um pouquinho. Só que o que aconteceu com ele? Ele ficou em silêncio? Não. Ele falou, filho de Davi.
filho de Davi. Isso ele estava anunciando que Jesus é o Messias, porque o Messias seria da linhagem de Davi. Então, quando falaram para ele que era Jesus o Nazareno, ele não falou, Jesus Nazareno! Não, ele chamou filho de Davi. A gente não pode esquecer que esse momento é nos últimos momentos que Jesus estava passando por aí. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Vamos voltar um pouquinho na Bíblia, em Marcos, por favor, Marcos capítulo 10. Vamos voltar um pouquinho na Bíblia. É muito prazeroso, como diz o salmista, nós nos deleitarmos na palavra do Senhor, porque seja versões diferentes da Bíblia, seja em reflexões que o próprio Espírito, como eu falei para vocês em oração, ele vai nos revelar, ele vai usar. E essa palavra não vem em vão. Capítulo 10, versículo 46. Outro livro, outras palavras, a cura do cego. Vamos ver se há diferença. E foram para Jericó. Aqui já diz, e foram para Jericó. Onde estava saindo, estava entrando. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, peraí, já está dizendo que eles foram para Jericó e estavam saindo. Vamos voltar. Não interessa se eles estavam entrando ou estavam saindo. A palavra diz que eles eram no caminho entre as duas cidades, a antiga e a nova, tá? Juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então aqui já diz que esse cego tinha nome, Bartimeu, tá? Então há uma diferença dos dois, virou um e agora um com nome, dando uma ênfase. Não é algo errado, assim um foco naquilo que o autor queria dar, naquilo que Marcos queria dar, na vida de Bartimeu, na atitude de Bartimeu, colocar um nome para nos chamar a atenção assim, Bartimeu. O que a gente aprende com Bartimeu? E ouvindo que Jesus o Nazareno começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse, chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo, coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse, vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Irmãos, ele não se calou quando pediram para ele ficar quieto. Fica quieto, está trabalhando aqui, a gente está numa peregrinação. Muitos estavam esperando que Jesus, o Messias, ele ia para Jerusalém para assumir o reino. Muitos tinham essa expectativa errônea, não tinham entendido que Jesus iria morrer e iria ressuscitar, e a vitória dele viria na cruz. Muitos tinham outras expectativas. Então, a gente já está aqui na volta de Jesus, a gente está procurando uma situação, talvez um favorecimento. Mas ele não se abateu por isso. Ele gritava cada vez mais alto quando pediu para ele ficar quieto. Ele dizia, Jesus, filho de Davi, eu estou aqui. Muitos pensam, refletem, estudiosos, que talvez essa discordância, ele estava saindo, estava entrando, se ele tinha entrado, é que talvez a multidão era tão grande que ele começou a gritar por um tempo. Não diz isso no relato, mas ele começou a gritar um tempo até que Jesus percebesse e chamasse ele para perto. Nós não vamos entrar no texto aqui, mas no Evangelho, um deles aqui, a cena seguinte, ele encontra Zaqueu, que no texto diz que ele tinha baixa estatura. O que acontece com Zaqueu para ele ver Jesus? Ele tem que... Ou seja,
Não era um grupo de 20 pessoas. Era muita gente. E vocês imaginam muita gente falando alto, animado, vamos para Jerusalém. Porque era uma época de peregrinação. Jesus, ele foi morto em que época? Páscoa. Muitas pessoas, como era uma trajetória de peregrinação para ir para Jerusalém, muitos estavam passando ali. E o que o Bartimeu fazia? Ele estava na beira. Ele estava pedindo esmola num lugar que ele sabia que ia transitar. Muitas pessoas iam passar ali. E às vezes nós estamos na beira da estrada, na beira do caminho, pedindo para Deus. E é muito forte isso, porque nós estamos aqui em outro século, há mais de 2000 anos depois, e muitas vezes a gente se contenta com esmolas. A gente pode estar numa beira do caminho, como hoje nós estamos. Nós estamos numa das rodovias mais movimentadas aqui de Gravataí, certo? E será que a gente não se contenta com algumas moedinhas? E se Jesus aparecesse assim e perguntasse, como diz ali no 50, o que você quer que eu lhe faça? Será que a gente não falaria, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo? Mas a cura, seja física ou aquilo que cada um de nós, a gente sabe aqui, cada uma das pessoas que daqui a pouco estão escutando esse vídeo, seja agora ou depois, nós temos questões que muitas vezes só nós mesmos sabemos e percebemos, ou às vezes a gente tem até dificuldade de perceber, mas Jesus sonda o nosso coração. Eu queria desafiar vocês para que nessa noite vocês refletissem que quando nessa continuidade, quando Jesus perguntou o que quer que eu lhe faça, o cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Não é uma pessoa que nunca, não é um cego de nascença que a gente está falando aqui. Era uma pessoa que via, que aconteceu alguma coisa, aconteceu um acidente, aconteceu uma doença, e ele perdeu a sua visão, perdeu sua alegria. Era uma pessoa que estava ali. Será que a gente pode pensar que ele estava triste? Estava depressivo? Vamos usar algumas nomenclaturas que a gente usa muitas vezes hoje em dia. Talvez além daquela doença física, ele tinha outras doenças que estavam no coração dele. Talvez ele perdeu a família. A gente não sabe disso. Mas o que a gente sabe e o que a gente aprende com esses dois cegos, com o cego, com o Bartimeu, é justamente o quê? Que a fé, a nossa fé em Jesus, que embora alguém diga que ele é Jesus de Nazaré, não, ele é o Messias, ele é o Cristo. Ele é o próprio Deus que se fez carne e veio na terra, e ele estava passando ali. Só que, como eu falei no início, quantas vezes mais ele ia passar ali? Era a última. Então eu quero dizer para vocês que essa era a última oportunidade dele. E se ele tivesse ouvido a multidão falando assim, e aí? É uma oportunidade que todos nós temos hoje aqui para refletir sobre algo que amanhã a gente não sabe, daqui a 5 minutos a gente não sabe. Aquilo que cada um de nós aqui a gente está buscando. Eu queria que vocês atentassem, percebessem essa pergunta. Jesus dizendo, ecoando essa palavra até os dias de hoje, o que você quer que eu lhe faça? Porque muitas vezes a gente não sabe o que pedir. E uma das coisas que eu queria encorajar vocês hoje é que você refletisse nessa pergunta e que você elaborasse aí na sua mente uma resposta. Jesus está perguntando para todos nós aqui. Jesus está perguntando numa véspera, que era uma véspera de uma festa, né? Páscoa. Essa semana teve uma festa aqui nessa igreja, 22 anos. A gente pode ir junto orar. Senhor, o que você quer fazer aqui? Na beira dessa estrada. As pessoas estão passando. Estão em peregrinação. Indo para onde? Voltando de onde?
Muitos estão na escuridão, muito maior do que foi ilustrado aqui em apagar as luzes. Não é uma cegueira física. Afinal de contas, a maioria passa dirigindo aqui. Então eles enxergam. Porém, você olha para a pessoa e tem uma escuridão. A pessoa não consegue ver essa luz, esse brilho. Ele não consegue escutar, porque Bartimeu só escutou e sabia, não, é esse que vai me salvar, porque ele é o Messias. Ele começou a clamar a Deus. Você está falando com Jesus, está pedindo para Ele, ou você tem força para clamar a Ele? Para na tua lamentação você dizer, Jesus, não tenho mais o que fazer, eu preciso de Ti. Bartimeu nos ensina a ter fé, a agir e não ficar quieto. É clamar para quem? Para as pessoas? Ele falou, quem está mais perto de Jesus, me dá uma força, pede para ele vir aqui, me ajuda aí para dar um... Não, ele só fala, Jesus, Jesus, Jesus. Então, independente que hoje, assim como eu estou aqui para falar aquilo que Deus colocou primeiramente no meu coração, que a gente possa perceber o grande privilégio que todos nós temos de ir diretamente a Jesus, que está aqui e que não há nenhuma barreira, não há nenhum intermediário que nós precisamos recorrer a chegar até Jesus. Mas, infelizmente, será que vocês, eu, todos nós, muitas vezes a gente não olha para uma pessoa, uma situação, que assim eu vou estar mais confortável, assim Deus vai falar comigo através de mim. Deus quer nos desafiar a que a gente possa viver essa experiência com fé, viver essa experiência com alegria, porque naquele momento quando falaram para ele, no versículo 49, coragem, levante-se, porque Ele está chamando você. No 50 ele diz, coragem, levante-se. No 50 ele diz, atirando a capa de lado, o cego levantou-se de um salto. Gente, a capa era tudo que ele tinha naquele momento. Era uma vestimenta, algo muito necessário. Ele largou aquilo, foi de um pulo e foi em direção a Jesus, né? Só que aquilo era algo imprescindível para a existência dele. E se ele fosse e Jesus não curasse ele, não achasse Jesus? A segunda coisa, além de que eu queria estimular, encorajar vocês a refletir sobre Jesus perguntando o que Ele pode fazer por nós, é perguntar para vocês o que está impedindo cada um de nós de daqui a pouco ir até Jesus. Porque daqui a pouco a gente não consegue fazer essa pergunta ou atingir aquilo que Jesus quer fazer em nós, através de nós, porque tem uma capa nos segurando. Porque a gente está sentado, esmolando, pedindo. Mas Jesus está dizendo, vem aqui, vem, vem, vem. E a pessoa fica parada. O texto diz, chamem ele, né? Então, Jesus está nos chamando, está nos perguntando. Ele largou tudo, porque se ele fosse e não fosse curado, e aí? Ele deu um passo, ele não pensou no depois, ele pensou naquele momento. E a partir desse momento, no versículo 52, quando Jesus disse, vá, a sua fé salvou você, imediatamente ele passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Foi de imediato. Ele foi seguindo Jesus. Por onde? O texto vai dizendo que ele estava à beira do caminho, pedindo. Então ali, através daquele caminho, naquele dia ele teve um encontro. O caminho trouxe para ele um encontro de libertação, porque Jesus estava passando ali. Então o caminho trouxe uma oportunidade única, porque subindo para Jerusalém, o que aconteceu nessa semana? Nós estamos na última semana de vida de Jesus. Nessa semana, ele subindo ali, ele foi morto, foi crucificado. Então era a última oportunidade. E Jesus nos chama para que a gente tenha
um bom uso, sejamos bons mordomos do tempo que Ele nos dá. E essa oportunidade que Ele nos dá é muito importante nós lembrarmos que Jesus, ao mesmo tempo que Ele estava passando pelo caminho, em João 14,6, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava passando por um caminho, alguém estava esperando a cura e o milagre naquele caminho, e ele encontrou aquele que era o próprio caminho para a ressurreição, Jesus, o Cristo, diante dele. E a partir desse momento, ele não teve nenhuma dúvida, ele seguiu Jesus pelo caminho. Este caminho que depois foi uma frase, uma palavra muito utilizada para aqueles que seguiam Jesus, eram aqueles do caminho. Paulo vai relatar isso depois em outras epístolas, mas o que nós precisamos nos atentar hoje é Jesus nos questionando. O que Ele quer? O que Ele pode fazer por cada um de nós aqui? E isso é muito forte, porque quando, da mesma maneira, Jesus falou que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, Ele falou: eu sou o pão, eu sou a água. Ele usou de tantas coisas para falar. Ele falou que Ele é a luz do mundo, mas Ele também falou que nós seríamos a luz, sal e luz. Só que é uma grande diferença. Ele nunca falou que nós seríamos o pão, que nós seríamos o vinho novo, que a igreja faria isso. A questão toda é que nós só podemos ser a luz do mundo, e diferente de não sermos o pão e outras coisas que somente Jesus pode ser, é porque assim como existe o sol, que tem uma luz própria, existe a luz, a lua, que reflete a luz do sol. Jesus é o sol, Jesus é a videira verdadeira, Jesus é o pão, Jesus é o caminho. E nós, quando nós nos aproximamos dele cada vez mais, nós nos tornamos uma lua para refletir a presença dele, porque não é nós somos homens e mulheres, pessoas pecadoras, imperfeitas, porém ele é um Deus perfeito que nos ama. Eu queria pedir para vocês ficarem em pé. Eu queria pedir para vocês responderem essas duas perguntas que Deus está falando conosco. Já falou comigo lá no meu quarto, no meu momento de estudo da palavra de Deus. Ele falou primeiramente comigo, perguntando: Silas, o que eu posso fazer por ti? Eu queria que vocês fechassem os olhos e na tua mente você pensasse com o seu nome. Pensa isso, assim como eu penso: Silas, o que eu posso fazer por ti? É Jesus falando. É Jesus falando com cada um de nós aqui. Ele quer se relacionar contigo. Ele quer conhecer cada vez mais. Mas se nós ficarmos sentados, se contentando com esmolinhas, não, eu não quero ler só um texto. Eu quero ler 2, eu quero ler 3 da mesma história, porque eu quero mais de ti, eu tenho fome e sede de ti, Jesus. Então eu quero desafiar você a perguntar para ele: Jesus, o que está me impedindo? Porque Jesus te pergunta o que você precisa, o que você quer, mas ao mesmo tempo, peça a ele ajuda, peça para ele te mostrar talvez algo que está nos seus olhos, prejudicando a sua visão, escurecendo aquilo que Deus quer te mostrar com tanta clareza. E responda, converse com Ele nesse momento. E tome uma decisão, uma resolução, que não compete a mim, compete única e exclusivamente contigo e com Jesus. Pode ser hoje a última oportunidade que tu tem para avançar nisso que está no teu coração.
nisso que está te parando, nisso que está te prendendo, nessa limitação, nessa necessidade, seja física. Talvez você precise de uma cura física, talvez você precise de uma cura emocional, de alguma coisa que está acontecendo contigo, e só Jesus sabe. Mas Ele te pergunta nessa noite, o que Ele pode fazer? Entrega isso para Ele, toma uma decisão, anote isso, guarde no seu coração, e da mesma maneira, peça para Ele, nesta semana, eu vou orar, acompanhando vocês aqui nessa oração de clamor ao Senhor Jesus, pedindo para o Messias, para o Cristo salvo, aquele que nos salvou, aquele que morreu e nos salva, que Ele fale com cada um de nós aquilo que nós precisamos. Que essa decisão você possa repercutir e trazer à memória nessa semana. Se assim você concorda comigo, eu vou fazer uma oração e você faça junto. E faça com todo o teu coração, na tua mente, como se estivesse gritando na beira da estrada, do caminho, dizendo: Jesus, tu é o caminho, e eu quero te seguir, e há algo me parando. Então ore comigo, fale com Jesus. Ó Senhor Jesus, obrigado porque Tu és a luz do mundo, obrigado porque o Senhor andou por aqui, o Senhor trouxe cura, trouxe salvação, Senhor. E o Senhor está fazendo isso hoje, nesse momento, Senhor, com aqueles que estão aqui presentes, com aqueles que estão assistindo pela internet ou que vão vir assistir, Senhor. Que de igual modo, Senhor, eles possam ser tocados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. O Senhor nos diz para nós clamarmos por salvação, nós clamarmos por ajuda. Ó Deus, que nós sejamos como Bartimeu, Senhor, que nós possamos aprender com Ele e colocar em prática, Senhor, aquilo, a dependência dele em Ti, Senhor, apesar dos opositores, apesar das pessoas que quiseram parar, mas nada impediu a busca dele por Ti, Senhor. Que nada nos impeça, Senhor, seja nossas dores, nossas tristezas, problemas financeiros, Senhor, ruídos, barulhos, como aqui a gente escuta os barulhos dos carros, como poderiam ser pessoas passando, Senhor, que nada nos impeça, que nos afaste da presença contigo, Senhor. Fale com cada um de nós, a começar comigo, com meus irmãos, Senhor. Ó Senhor, Tu sabe aquilo que nós precisamos, Senhor. E nós entregamos a nossa petição a Ti, Senhor. Entregamos a Ti também nosso agradecimento, porque quando nós pedimos coisas a Ti, tão profunda na nossa alma, nós nos deparamos com tantas e muito mais coisas a agradecer pela nossa saúde, por estarmos aqui, Senhor, pela segurança, Senhor, pela oportunidade de Te louvarmos num país livre, Senhor, diferente de muitos países que há perseguição, Senhor, por defender Teu nome, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Senhor, ajude a nós agora também, orando aqui juntos, Senhor, para que o Senhor nos mostre talvez algo que esteja nos limitando de estarmos caminhando para a Tua presença, Senhor. Talvez algo que nós estamos apegados, sentados, pedindo: não vou largar isso e vou estender minha mão para receber um pouco. Nós não queremos pouco, nós queremos muito, nós queremos nos encher da Tua presença, nós queremos nos alimentar, Senhor, de Ti, que é o pão da vida, Senhor. Nós queremos beber da Tua água, porque nós sabemos que nós não teremos mais sede, Senhor. Então você que talvez se sente nesse momento cego espiritualmente, cego emocionalmente, eu oro por Ti, coloque o Teu coração nesse momento. Senhor, eu quero voltar a ver de novo. Fale como Bartimeu: eu quero voltar a ver de novo. Eu quero fazer muito mais do que eu nunca imaginei fazer através de Ti, Senhor. Nós possamos ter uma lua que brilha a Tua presença, Deus. Eu quero também orar por você aqui presente, por você que talvez está assistindo, que ainda não tomou uma decisão, que se percebe cego, literalmente cego, e o Espírito está te mostrando que nesse momento tem que tomar uma decisão, falar: Jesus, Jesus. Talvez tu nem saiba o que dizer, mas entregue o teu coração e diz: eu preciso de Ti, eu quero caminhar contigo.
Tu és o caminho e no teu caminho, por onde você passar, eu quero estar contigo. Hoje é a oportunidade, pode ser a tua última oportunidade, como Bartimeu, então não perca essa oportunidade, entregue teu coração. Senhor Jesus, eu oro por essas pessoas que estão tomando decisões contigo, pessoas que já são crentes no teu nome, Senhor Jesus, pessoas que já caminham meses, dias ou anos, uma vida contigo, mas talvez em alguma área elas estão paradas, passivas, e o Senhor os chama para levantar e caminhar, os chama para fazer mais, Senhor, através de Ti, Senhor, não na dependência de uma pessoa, de um grupo, de uma igreja, mas sim juntos, orando somente para Ti. Cada um de nós somos fortes, nós somos a própria luz Tua, Senhor, nessa cidade, nesse bairro, na beira dessa estrada, nesse caminho aqui, Senhor. Que essa igreja possa impactar essa região, Senhor. Abençoa, Senhor, quebra, Senhor, todo jugo, qualquer coisa, Senhor, que impeça, Senhor, qualquer oposição que se levanta na beira dessa estrada, Senhor, para calar o Teu nome e as pessoas que Te buscam, Senhor Jesus. Nós oramos no Teu santo nome, Jesus, que isso seja quebrado, Senhor, que a Tua igreja possa avançar e nada impeça, assim como Bartimeu Te buscou em fé, Senhor Jesus. Oro pelas pessoas que também tomaram uma decisão por Ti nesse momento. Ó Senhor, tenha misericórdia, pegue elas pela mão, Senhor, olhe nos olhos dela como o Senhor olhou para Bartimeu, Senhor, e que ele pôde ver a primeira imagem, a Tua própria presença, a Tua imagem, Senhor. Que eles possam sentir nesse momento, Senhor, um poder que vem somente e único e exclusivamente através do Teu nome, Jesus. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, muito obrigado por esse momento, por esse encontro, Senhor, por essa oportunidade que todos nós temos. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem sentar, por favor. É um prazer a gente meditar na palavra do Senhor. E é um prazer tão grande que eu senti no meu coração e quero compartilhar esse meu anseio, um dos meus pedidos, uma das respostas que eu falei para Jesus. É tão rico a gente andar nesses textos da palavra de Deus. Encorajo os irmãos a lerem esses textos novamente em casa. Mas no dia 17 nós retornaremos à continuidade da reflexão sobre isso. O pastor Daniel me convidou para estar cooperando aqui com a igreja no dia 17 novamente. Eu quero dizer, encorajar os irmãos, que nós continuaremos refletindo nesse texto, aquilo que Deus está falando conosco. Seria uma parte de continuidade, uma parte 2, mas de um texto que nós temos a oportunidade de debruçarmos naquilo que Deus está falando com cada um de nós. Deus só está começando a falar. Ele quer falar e quer se comunicar fortemente com cada um de nós através da sua palavra. Amém? Amém.